sexto ano. Aqui eu tenho que ter, cada um tem que ter uma forma de passar. Professor, depois de geografia vai ter um intervalozinho, né? Depois de Aham. geografia, tem um intervalo, 50 minutos, aí depois vem sexto ano, tem um intervalo de 50 minutos, Certo. depois tem aula de redação e depois tem aula de arte. Ah, não, chama professor de artes. Sim. Não vai ter nenhuma folga, nem sétimo, e nem oitavo, e nem nono. Vai ter folga nenhuma. Eu tenho aqui, vamos ver aqui se o professor está chegando. Falando um negócio aí. Poxa, o professor caiu a internet dele, porque ele nem viu aqui ainda. A gente ainda vai ter a folga, professor, depois de geografia? Quem? A gente ainda vai ter a folga depois da aula de geografia? Não, aí depois tem aula até o final do dia. Mas vai ter folga, um tempinho de descanso depois. É, aí deixa eu entrar aqui, apresentador, vou passar o link para começar. Tem que aguardar o professor, viu? Estou aguardando aqui ele não viu ainda. Eita, oi. Quem é esse que está falando comigo? Hã? É, Marcos, você faltou a aula todinha de geografia, né? Eu só estou observando, viu? Você faltou a aula de geografia, certo? Você faltou a aula de inglês ainda agora, viu? Só estou observando. Meninos do sexto ano, estou esperando o professor pegar aí, chegar aqui. Estamos esperando. Então, caso ele não venha, a gente vai tudo para inglês de novo, viu? Meu Deus, eu cantando e o microfone tava. Eu jurando que tava. Pronto. Nono ano, oitavo ano, vai pegar o caderninho aí de vocês e vai escrever esse texto e vai traduzir. O sétimo ano pega esse texto e vai traduzir. Quem tem livro, quem não tem livro, aí vai pegar e vai copiar do mesmo jeito, certo? Então pega aí o livro do, o livro do sétimo. Quem não tem livro do sétimo vai copiar. Quem tem livro, quem tem livro, eita, quem tem livro, não é preciso copiar, certo? Pode começar, viu? Começa aí, começa aí a copiar esse texto e Eu pensei, você já fez, já traduziu, aí você vai postar lá no Google Sala de Aula, viu? Certo? a gente tava. Oi, Se mudou para esse computador. aí você só posta a foto, viu? João Vitor, tem dois João Vitor aqui. O que é que é porque ele saiu e entrou, saiu e entrou. Bom dia, professor Gaudêncio. Bom dia. Aí, sexto ano, viu? Sexto ano. Certo, tô vendo aqui. Opa! Bora. Tudo bom? Fizeram as provas direito de hoje.
Não, ainda vamos fazer. Ainda vai fazer? Não fez a geografia ainda não? Não, não é só. É só 1 hora da tarde. Ah, eu pensei que ia ser feito na semana passada mesmo, à tarde. Semana teste. Hein? Porque eu fiz a revisão terça-feira e quarta-feira, já para pensar que vocês iam fazer à tarde. Entendeu? Qual é a revisão de lá? Não, eu fiz a semana passada. Hoje vai ser outro assunto que vai entrar nas próximas provas, quando for feito agora, lá para novembro. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar o exercício primeiro, aí depois eu boto o assunto, tá vendo? Tá ouvindo? Pega o caderno. Ok. Pega o lápis e o caderno, que eu copio as questões, aí vou comentar sobre o assunto, explicando o assunto, e vai ficar bom para vocês entender as questões. Então, Ícaro, Evelyn, Yasmin, Sofia, Wendy, Levi e Bárbara. 3 e 4, 7 e 2, 9. O senhor vai ditar as perguntas, é? Pega o lápis e o caderno. Se não entender, me diga que eu repito, viu? Então o senhor vai ditar, vai copiar e o senhor vai mandar para casa, né? Pra gente. Para você responder em casa, que amanhã a gente faz a correção. Isso é a revisão, né? No caso. Não, não é a revisão, não. A revisão eu fiz a semana passada. Eu não tô lembrando. Eu tô lembrando do questão. Primeira questão, lá vai, viu? Pera aí, não. Eu tô terminando. Onde ocorre o clima equatorial? Onde ocorre o clima equatorial? Ô, professor, qual é o nome do assunto? Os tipos de clima. Muito bem, Sofia. Os tipos de clima. Eu vou botar o nome do assunto aqui. O assunto é isso, os tipos de clima. São vários, mas hoje eu só vou trabalhar aqui com 3 ou 4 tipos. Aí amanhã eu continuo de novo. Porque são muitas, não fica extenso. É os tipos de clima, né? Muito bem. Pronto, professor. A primeira questão, qual é? A pergunta, o senhor pode. A primeira questão, onde ocorre o clima equatorial? Onde ocorre o clima equatorial, né? Sim. Pronto. Segunda, Pera aí. qual clima, a primeira diz o seguinte, olha, onde ocorre o clima equatorial? Eu fiz quantas linhas? Umas 2 linhas dá para fazer. Tá.
Aí a segunda, qual a massa do clima equatorial? Qual a ação do clima equatorial? Não é ação, não, é. Qual a massa do clima equatorial? Qual a massa do clima equatorial? Peraí. Pronto, eu terminei. Pulo quantas linhas, professor? E abaixa uma linha, dá para responder. Tá. Vamos Professor, para o terceiro. vou colocar. Wendy, a pergunta, o segundo é, ó, qual a massa do clima equatorial? Certo, aí eu vou colocar 4 linhas, porque eu gosto de Abaixa colocar. uma linha, dá. Aí eu vou colocar 4 linhas. Tá bom, professor? Porque eu gosto de colocar e explicar. Certo, então tá bom. Terceiro, o número 3, diga aí, cara. Número O terceiro 3, né? agora. É o 3, é. O terceiro aí, explique Explique. as estações do clima equatorial. O que é clima equatorial? Explica as estações do clima equatorial. Não, professor, eu estou perguntando o que é clima equatorial. Diga, eu não entendi. Estou dizendo o que é esse clima equatorial. É um tipo de clima que ele é quente na região onde ele acontece. As temperaturas é alta e, geralmente na boa parte que ele ocupa, ocorre chuva o período todo. Ô, professor, por quantas linhas? Esse daí, 3 linhas. É assim, né? Explique as estações do clima equatorial, né? Muito bem. Agora vamos para o número 4. Quantas linhas, professor? 3 linhas. É para botar só as estações do clima equatorial ou é para a gente explicar como elas são? Aí coloca e fala um pouquinho, e explica um pouco sobre elas. Número 4. 4. Qual a pluviosidade do clima equatorial? Pluviosidade Qual a pluviosidade do clima equatorial? Proviosidade Pluviosidade. Qual o quê? Qual a pluviosidade do clima equatorial? Pluviosidade. 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 Muito bem, do clima equatorial. Eu já copiei. Pluviosidade. É, pluviosidade. Pluviosidade. Aí do clima do clima equatorial. Do clima equatorial. Pronto. Copiei. O número 5. Aê! Sim, são quantas O linhas? 5, vamos para o 5. Aí uma linha dá.
Com a curva Professor, são equatorial, eu pulo quantas vezes, professor? Abaixa uma linha da, que essa daí só vai citar só o número só. Pronto. O número 5, porque a amplitude é pequena. porque a Porque a amplitude é pequena. Quantas linhas? 2 linhas. porque a amplitude é pequena, Agora, porque a amplitude é pequena. Agora, o número 6. O 6. Onde ocorre o clima tropical? onde ocorre. Onde ocorre o clima. Onde ocorre o clima tropical? São 10 questões, né? São 12. Onde ocorre o clima tropical? Confia. Próxima. Quantas linhas? 2 linhas dá, 2. Pronto. Agora vamos para a próxima. Número 7, né? Vamos para o número 7. Qual a massa de ar do clima tropical? Qual a massa de ar do clima tropical? Quantas linhas? Qual a massa de ar do clima tropical? Uma linha dá também, uma linha. Qual a massa de ar do clima tropical? Pronto, professor. Pronto, vamos para a próxima. Explique as massas de clima tropical. Explique as massas de ar do clima tropical. Explique as massas do clima tropical. Tu só prova quando vejo história, tu tem que ter cuidado na tua vida. São quantas linhas, professor, para colocar? 3 linhas. 3. Certo, obrigada. Fale sobre as estações do clima tropical. Fale sobre as estações do clima tropical.
Fale sobre as estações do clima tropical. Pronto. Eu terminei. Fale sobre as estações do clima tropical. Quantas linhas? 3 linhas também. Próxima. Pode abrir. Posso ir para a próxima? Pode. Pode. Qual o índice pluviométrico do clima tropical? Qual o índice pluviométrico do clima tropical? Qual arco-íris? Não, qual o índice pluviométrico do clima tropical? Ah, o quê? Qual o índice pluviométrico do clima tropical? Qual o I? Qual o índice pluviométrico do clima tropical? Qual o índice? Pluviométrico do clima tropical. Pluviométrico. Pluviométrico. Qual o índice pluviométrico do clima tropical? Qual? Qual o índice... repetindo, ó. Qual o índice pluviométrico do clima tropical? Ó, fica em silêncio que eu vou repetir, ó. Qual o índice pluviométrico do clima tropical? Oh, meu Deus, por que tá sendo Né? Ai, meu Deus, eu me lasquei. Qual o índice pluviométrico? Professor, que eu Índice, sou aqui. né? Digo, Andy. Repete. Vou repetir, ó. Qual o índice pluviométrico do clima tropical? O Easy, né? O Easy tem Sim, senhor. Qual o índice? O índice pluviométrico do clima tropical. INDSCE. Aí depois tem pluviométrico. PLUVI, VIOME, TRICO. Um acento no ME. Ó, devagarzinho. Qual o índice? O índice pluviométrico do clima tropical. Pluviométrico. Certo, pluviométrico. Pluviométrico, né? Certo, pluviométrico. pluviométrico. Aí, como é? Qual o índice? Qual o índice pluviométrico do clima tropical? Do clima. Professor, peraí, que eu vou copiar no bate-papo. Bárbara e Levi e Micaías estão copiando. Yasmin. Eu tô. Eduardo, está copiando, Eduarda? Eu entrei agora. Foi, eu vi, por isso que eu lhe perguntei. Não foi, ela entrou agora, porque eu Não, eu sei, por isso que eu falei com ela. Que ela chegou atrasada, e eu já estou terminando, mas quando eu terminar no final de tudo, aí eu posso falar para ela, ó, a próxima questão, bora.
É, professor, é porque eu errei, aí eu apaguei com corretivo. Certo, depois você pega. Agora tem que pegar hoje, porque amanhã é para estar respondido. Agora vamos para a próxima. Ó. Qual a temperatura do clima tropical? Qual a temperatura do clima tropical? Sim, Qual a temperatura? sim. Qual a temperatura? Digo, ele? O índice do pluviométrico tropical são quantas linhas? Não, abaixo de uma linha, porque aí é o número 2 só. É número aí. Vamos para o 11, olha. Qual a temperatura do clima tropical? Qual a temperatura do clima tropical? Pronto. Agora, vamos para a próxima. Posso ir para o 12, a 12ª? A gente pula no 11. Abaixo de uma linha também. O 12, olhe. Fale sobre o clima desértico. Fale sobre o clima desértico. Fale sobre o clima desértico. Agora, fale sobre o clima desértico. Preste atenção que você já vai ter uma noçãozinha para responder. Já posso começar, né? Por quê? Já posso começar, não é isso? Pode. Ó, o assunto, como o Sofia perguntou, os tipos de clima. Então, eu vou falar aqui sobre o clima equatorial, tropical e o deserto. Só coloquei 3, porque para detalhar melhor. Então, o clima equatorial ocorre nas regiões próximas à linha do Equador. Onde aqui no Brasil a gente encontra o clima equatorial lá na região norte do Brasil, onde fica bem próximo à linha do Equador, que o Equador corta aqui o Brasil numa parte do norte, né? Ela pega de leste a oeste, então pega na parte norte. Com baixas latitudes, características por ser quente e úmido durante todo o ano. Então, o clima equatorial é quente quase o ano inteiro. Nessas áreas há o domínio de massa de ar equatorial quente e úmida, onde você vai ver uma massa de ar quente e úmida. Se ela é úmida, ela contém muita água em si, tem muito líquido. Nesse tipo de clima, há uma estação chuvosa e outra mais curta, onde ela chove quase o ano inteiro. As chuvas anuais são abundantes, onde chove muito. E a média pluviométrica, que é a medida, a quantidade de chuva, é superior de 2 milímetros por ano. Então, durante o ano, chove mais de 2.000 milímetros durante o ano. A temperatura é de 25, a média é de 25, e fica em torno de 32 a 40 graus durante o tempo todo. A média é 25 graus e oscila entre 32 a 40 graus, onde você vê que num dia tem 25, no outro 32 e 40 graus. Então fica oscilando entre 32 a 40 graus durante todo o ano. Quem foi que falou aí? Eu. O senhor Diga. está falando sobre temperaturas, né? Ou sobre... As temperaturas variam de 32 a 40 graus e a temperatura média é 25 graus.
A amplitude térmica do ar é pequena. Por que a amplitude é pequena? Porque a temperatura quase não muda, nem no verão, nem no inverno. Fica em torno entre 32 a 40. Então não há muita mudança, aí vai dar pequena. Amplitude térmica é a diferença da maior pela menor. E quando ela não varia muito, não muda muito, fica em torno de 32, 35, então vai dar pequeno. A amplitude é a menor temperatura da maior durante o ano todo. Então, como ela não baixa muito, então não muda muito de uma para outra, vai dar pequena o espaço. Então ela fica entre torno 35 a 32 a 35, 25 a 32. Então não tem muita, a amplitude vai ser baixa, vai ser pequena. Já o clima tropical ocorre nas regiões localizadas entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio. Está na zona tropical, com exceção das áreas de montanhas e desérticas e áridas e semiáridas, que predomina nessa massa tropical. Predomina a massa de ar tropical quente e seca. Quando se origina sobre os continentes, é quente e úmida. Quando tem a origem dos oceanos, né? Predomina a massa de ar tropicais quentes e secas quando se originam sobre os continentes. E quente e úmida quando tem a origem nos oceanos. Com frequência em áreas recebe a massa úmida vindo do Equador ou dos oceanos, e as massas frias vindas das zonas polares. Então, existe essa variedade. Há uma estação chuvosa no verão e outra seca no inverno. Nas áreas mais afastadas do Equador e do mar, a estação é seca. Pode prolongar a parte seca de 8 a 10 meses durante o ano. Então, ela vai ter uma variedade entre um período e outro. Pode haver de 8 a 10 meses de seca. O índice pluviométrico varia entre 1.000 e 2.000 milímetros por ano, ou seja, ela chove de 1.000 a 2.000 milímetros por ano no clima tropical. A temperatura média do clima tropical é 20 graus. Então, o clima desértico ocorre em regiões próximas aos trópicos, no contato da zona tropical com as zonas temperadas dos dois hemisférios. Os desertos, aproximadamente, apresentam temperatura muito elevada durante o dia, que fica acima de 42 graus, e à noite esfria. Então, isso são as características do clima desértico e tropical. No equatorial, a gente pode perceber o que ocorre na região próxima ao Equador. Quanto às regiões que ficam próximas ao Equador, as regiões são mais quentes, né? Onde chove 2 milímetros, mais de 2.000 milímetros. Significa dizer que essa região vai conter muita água. E se contém muita umidade, a água em si, e a temperatura é alta, vai provocar chuva o ano todo. É o caso da região norte aqui do Brasil, onde lá existe o clima equatorial, tem grande quantidade de rios, né? E isso ocorre a chuva quase todo o ano. Então, a região norte do Brasil
tem um clima equatorial, uma temperatura alta de média de 25 graus, ocorre chuva quase todo ano, durante o ano inteiro, porque lá existe grande quantidade de rios de água, então quando se faz a evaporação, quando a temperatura esfria, volta em forma de chuva. Então, as latitudes que a gente mede de acordo com a linha do Equador são baixas, porque a Terra está bem próxima à linha do Equador. Característica, por ser quente e úmida durante todo o ano. Então, ocorre chuva. Aí, a massa de ar do clima equatorial é a massa de ar equatorial, que é quente e úmida, porque é uma região que chove muito. A estação do clima equatorial tem uma estação chuvosa que chove quase todo ano. E a outra estação é curta, porque chove menos. Então, mas a maior parte é uma estação chuvosa. Por ano, a chuva é superior a 2 milímetros, 2.000 milímetros por ano. A temperatura média fica em torno de 25 graus, né? Onde você faz uma média você divide a temperatura, então fica numa média de 25 graus. E há uma variação da temperatura entre 32 e 40 graus durante o ano, e oscila. Um dia está com 32, outro com 40 graus. Fica oscilando entre 32 a 40 graus. A amplitude térmica é pequena, porque a temperatura não muda. Quase não muda a temperatura durante todo o ano, fica nesse período. O clima tropical ocorre nas regiões localizadas entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, o clima tropical a gente encontra entre o trópico de Câncer e o de Capricórnio. Isto na zona tropical, as áreas montanhosas e áridas ou semiáridas, predominam as massas de ar tropicais quente e seca. Quente e seca quando se origina nos continentes, e quente e úmida quando se origina nos oceanos. Então, elas vindo do continente, é quente e seca. E quando é nos oceanos, é quente e úmidas. Com frequência, essas áreas recebem massas úmidas vindo do Equador ou do oceano, e as frias vindo das zonas polares. Então, essa estação vai mudando de uma região para outra. A estação chuvosa do clima tropical, onde tem uma área muito chuvosa, onde chove muito, e tem a parte do verão que é seca. Então, vai ocorrer nessas regiões do planeta em si, e você vai mudando de uma região para a outra. A estação chuvosa no verão, porque, por exemplo, o período de chuva aqui de João Pessoa é mais daqui do Brasil, é mais no período do verão, que começa já em fevereiro e março, né? Então, já tem período de janeiro, fevereiro e março, aqui é período de chuva na área do Brasil, quando chove, né? O inverno aqui em João Pessoa já fica uma parte do outono e inverno. E nesse período está seca aqui na primavera e o início do verão. No sertão
parou de chover em julho. Aí fica seca até janeiro. A partir de janeiro pode aparecer chuva. Nas áreas mais afastadas do Equador e do mar, a estação seca pode prolongar de 8 a 10 meses, que é o que ocorre aqui, né? Que está mais distante na região do sertão, onde vai passar até 8 ou 10 meses sem chover. O índice pluviométrico da região do clima tropical, fica entre 1.000 a 2.000 milímetros por ano, onde a chuva chega a 2.000 milímetros por ano. A temperatura média é de 20 graus. Então, essa temperatura média, eles dividem a temperatura mais alta de cada mês, aí soma e divide por 12. Aí vai dar o quê? Como faz a média? Ele todo dia tira a temperatura, divide por 30, que um mês tem 30 dias, e dá a média por dia. Aí pega essa média do ano todinho, a média de janeiro, de fevereiro, março, abril, e assim vai, soma a média de cada mês e depois divide por 12. Aí dá a média anual. O clima desértico ocorre em regiões próximas aos trópicos, no contato da zona tropical com as zonas temperadas, dos dois hemisférios, norte e sul. Aí daí são a região que vai dar o clima de deserto, que é uma área seca, onde tem temperatura de 42 graus. Diga. O senhor conseguiu ver como se fosse Marte meio que atrás da Lua? Eu não entendi. Diga de novo aí. Estava passando nas notícias que Marte ia aparecer perto da Lua, né? O senhor conseguiu ver, a gente conseguiu ver. É, sério. Não, é os planetas aí que tem aqui que passa, que muita gente conseguiu ver o planeta, né, que está passando. Acontece, nem todos os cabos podem observar, a gente observa de olho nu, mas aí, dependendo do que for, a gente pode ver, enxergar. Aí você viu, foi? Foi. Certo. Então muitos podem passar. Então agora ele só vai passar daqui a quase 40 anos mais, se eu não me engano. Então, aí eles vão demorar a passar novamente. Eu só sei que eu estava parada olhando para o céu. Quando eu olho a Lua, eu vejo um ponto atrás dela, bem brilhante. Aí. O clima deserto ocorre em regiões próximas aos trópicos, no contato da zona tropical com as zonas temperadas dos dois hemisférios. Aí então podemos ter o hemisfério norte e sul. Os desertos apresentam temperatura muito elevada durante o dia, acima de 42 graus. Quer dizer, durante o dia é quente e à noite há o resfriamento. Aí a temperatura vai fria em si. Então, isso ocorre em todo o planeta em si, a mudança da temperatura. Diga. Faltam 2 minutos. Certo, 2 minutos. Então, a gente vai parar e vocês vão responder os questionários. Olha, Eduarda, que chegou atrasada, tente pegar com as meninas aí, com os outros alunos, para você responder. Amanhã eu quero que vocês respondam bem direitinho para a gente fazer a correção. Tá bom? Tá, professor. Então responda bem. Corrigir o outro que o senhor mandou?
O outro eu não corrigi ainda não. E a senhora, o senhor corrigiu, aí depois o senhor mandou a gente copiar e depois na próxima semana disse que ia corrigir. Qual era a pergunta? É da... É daquela sobre... Deixa eu ver. Aqui. Que era